Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje temos aqui sentado connosco o João Moraes, uma pessoa muito importante no meu início na minha carreira de investidor imobiliário. Foi uma pessoa que para aí no primeiro ano me vendeu 2 ou 3 imóveis, talvez. Acho que foi. É. 2 eu tenho certeza. 2 eu também tenho certeza. Os outros... Acho que foi um apartamento que eu apresentei, né? Pá, nós fizemos muitas visitas. É. Foste logo... A gente já vai falar aqui sobre isso um bocadinho mais, mas só para dar aqui o contexto. O João, tu vieste para Portugal... Em 2018. Vieste em 2018, rebentaste completamente com a mediação imobiliária aqui no Barreiro. E pá, tive aqui o gosto de conhecer também um bocadinho mais do que a faceta do consultor e percebi que és uma pessoa empreendedora, já de negócios de antes do imobiliário, agora também outras novidades que certeza que nos vais aqui partilhar connosco. Por isso, olha, bem-vindo, João, é um gosto ter-te aqui hoje. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço de estar aqui, de poder compartilhar com vocês. E com certeza, cara, eu tenho visto aí seu crescimento. Você está de parabéns aí pela informação, o conteúdo que você traz aí, né, para a comunidade do imobiliário e é um prazer estar aqui, tá bom? Fica à vontade. Então, olha, podemos começar já pela curiosidade, que é, eu não tenho logo uma grande diferença, estamos a falar de 2018, quando tu vieste para Portugal, certo? Sim. 2018, vieste para Portugal, e 2018 foi o ano que eu comecei a investir, e tu trouxeste o meu segundo imóvel de investimento. E eu já estava a fazer visitas desde que comprei a minha casa, que foi em 2017, sim. Pá, ainda tem uma diferença grande na forma de estar como consultor, as perguntas que fazias. Por isso, a primeira pergunta que te deixo, que é, há 5 anos atrás já, quando tu chegas cá, e que tiveste aqui algum sucesso, como eu disse, nós falámos na altura, o que é que tu sentiste de diferente, não só dentro do imobiliário, como também culturalmente, para o Brasil, que foi onde tu vieste anteriormente, e até outros países, como estávamos a falar há pouco em off, tu já tinhas estado também nos Estados Unidos. Sim. Por isso, conta-nos a tua vida, ou a tua razão de ter vindo para Portugal, e conta-nos também, qual foi o teu choque e como é que tiraste oportunidades, ou viste que fossem desvantagens para ti quando cá vieste. Não, então, a pergunta é longa, né? Mas vamos lá. Então, eu na realidade em 2018, 17, né, eu já estava fazendo uma casa no Brasil, uma casa mesmo para morar, uma casa grande, em cima da montanha. Era um sonho e ao mesmo tempo eu tinha 14 anos de empresa de suplementos, tipo a Prozis, né? Mas eu não cheguei nem perto do nível deles, eles são muito grandes. Eu até conheço lá o pessoal da Prozis, mas aí eu, quando já estava nesse desânimo, você com 14 anos de empresa, com fabricação, vendendo para todo o Brasil é um mercado complicado, quem já empreendeu lá sabe da dificuldade que é para receber, né? Os fornecedores têm muita dificuldade para receber, e aí você vende do Rio de Janeiro, vende para a Amazônia, por exemplo, né? O cara fala assim, não vou pagar, e não paga, e fica tudo certo. E aí você protesta ele, né, que é tipo, pega a fatura e executa, ele fala, tá bom, eu vou abrir outra empresa. Então é um mercado muito inadimplente, muito complicado de trabalhar, de empreender. E a concorrência também é muito grande. E eu fui cansando, fiz essa casa, tirei meio que um sabático, fiz a casa, né, diminuindo os negócios e tal. E na hora que eu fiz a casa ficou pronta. Quando eu ia morar, mas uma casa grande, uma casa de 370 metros, uma montanha legal, uma vista fabulosa. Eu fui para os Estados Unidos, passei, e quando eu voltei sem vontade nenhuma de ficar no Brasil. Mas eu falei, caramba, já gastei até o cartão de crédito da sogra para fazer essa casa. Como é que eu vou falar com a minha esposa que eu não quero mais ficar no Brasil? Não tem nem lógica, né? E aí fiquei naquela, e de repente eu falei, Deus, eu acredito muito em Deus, eu não sei se vocês acreditam, mas eu acredito muito em Deus. E Ele vai mostrando as coisas assim que a gente tem que fazer. Eu falei, Deus, eu não vou falar nada, o Senhor que fale agora, porque eu não vou falar agora que eu não quero morar no Brasil, vão achar que eu sou maluco, só isso. E aí passou uma semana, minha esposa chega para mim falando assim, olha, estou orando para Deus tirar do seu coração a vontade de ficar no Brasil. Eu falei, então já está orado, porque já falou, eu não quero mais ficar aqui. Por causa da insegurança, por causa de tudo. Eu vivi 33 anos lá, no Rio de Janeiro. E conheço todo mundo ali, conheço tudo. É um país assim maravilhoso, tem um clima maravilhoso, é lindo, mas é inseguro. E você com 2 filhos pequenos, você pensa bem, né? Então,
eu acabei vindo para cá, porque nos Estados Unidos tinha aquela questão toda de documentação. Eu falei, poxa, tirar documento, meu Deus, isso é chato. E ter que ficar se comprovando para um país e tal. E eu já era cidadão português, eu tirei a minha cidadania no Brasil. Aí eu falei, quer saber? Portugal, o que você acha? Ela, minha irmã já está lá, mais fácil. Aí vim para casa da irmã dela e foi isso. Esse início, a gente chegou aqui, eu tomei um susto, né? Porque cheguei logo no Barreiro, ali na Miguel Paz, e falei, meu Deus, é tudo muito velho, porque eu morava na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca é tudo novo. Eu não estava acostumado. Então a primeira questão que me bateu assim foi, caramba, eu tenho que lidar com isso. Porque, sabe o Parque das Nações? Sim, sim. Você tem as coisas ali mais novinhas, né? Sim, é tudo. E quando você vem para uma coisa que você não está acostumado, você estranha. Exato. Eu estranhei um pouquinho. Mas eu logo vi, falei, caramba, se tem coisa antiga, tem coisa que precisa de recuperar, né? Tem mais oportunidade. E aí eu já vim com a cabeça de entrar no imobiliário. Se eu estiver me alongando muito, você me fala. Não, tranquilo. E aí eu já vim com a cabeça de entrar no imobiliário. Eu falei, não, o imobiliário no mercado, em geral, no mundo, é o que mais forma milionários. Né? 90% dos milionários são formados pelo mercado imobiliário. E até quem não é do mercado imobiliário acaba entrando nele para poder ou ter uma renda passiva, ou fazer um... Sim, ou proteger o capital. Exatamente. Algo do gênero. E aí eu falei, vou me cadastrar no imobiliário. E fui no mais perto. Fui na Century, até onde a gente se conheceu. E eu falei, poxa, vou me matricular. E fiz lá a minha inscrição, ele me aceitou. Falou, você tem que fazer um curso. Quando eu fiz o curso, eu passei no curso, não passei com as médias maiores, passei com ali porque eu não gostei do curso, sinceramente. É uma formação simples, né? É uma formação de 5 dias em Lisboa. 5 dias em Lisboa. E falei, caramba, se tiver que fazer tudo isso para vender uma casa, uma coisa que é simples, eu preciso conectar o comprador com o vendedor. Não tem que fazer mais nada. E assim, tinha uma burocracia de você ficar colocando no sistema, e assim, assado, que isso pode, isso não pode. Eu falei, pô, não vou conseguir. E estava enjoado mesmo, já não era o mercado. Eu tinha batido no mercado de carros, tinha batido no mercado de suplementos. Lá no Brasil, sim, suplementos. Aqui já aqui. Já aqui? Já aqui. Deixei algumas coisinhas alugadas lá no Brasil, mas eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu falei, eu não vou tirar dinheiro do Brasil para viver em Portugal, outro país. Eu vou começar do zero. E é possível, entendeu? Eu vim para cá... Por que fizeste isso? Por que eu não vendi nada lá? Não, mesmo vendendo ou não, porque é que decidiste, ok, vou começar literalmente do zero aqui, sem canibalizar meus negócios no Brasil. Sim. Então, uma para proteção de capital, né, para não queimar patrimônio, para sobrevivência. Eu falei, não, sobrevivência eu tenho que criar por mim próprio. E... Portanto, vinhas não numa onda de já tenho lá a empresa a faturar, mesmo que menos, ou casas arrendadas, aquilo que seja, e que isso podia suportar o custo de vida cá, não. Eu vim com dinheiro fixo. Eu vim com 16 mil euros na época, com 2 filhos, né, uma família de 4 pessoas. Sim. E falei, tem que me virar com isso, não vou vender nada. E aí entra já a resposta da sua pergunta. Eu me cadastrei numa imobiliária e fui tentar engrenar. Só que eu fiquei 3 meses patinando. Eu achei o mercado... Eu nunca tinha sido mediador no Brasil. Mas eu achei o mercado assim... burocrático, prolixo e... Eu falei, não pode ser. Se o vendedor que sabe vender quer só fazer cruzamento de dados, né? Eu vou fazer. Foi um dia que eu até tomei umas cervejinhas a mais e caí. Quando fui dormir, eu acordei para ir à casa de banho e foi ali que Deus me despertou. Eu falo de Deus porque é natural na minha vida, cara. Mas eu não... Sim, não, pá, eu também tenho uma fé que é algo superior. Sim. Os acasos, as consequências também. Sim. Mas as coincidências, quero dizer... Pá, às vezes há coisas, né, que nos lembramos assim de nada e muda completamente. Exatamente. As pessoas. Até o ateu acredita, né? Ele chega, acontece uma coisa na rua, está acontecendo uma coisa ruim, ele, Deus me livre. Né? Ele fala logo no jargão.
Tem que haver alguma coisa que suporte tudo isso, né? suporte tudo isso, porque mesmo a ciência não consegue justificar até X. Por isso... Exatamente. Legal você acreditar. E eu acordei desmaiado, mas só que foi um negócio que eu me levantei, fui à casa de banho, minha esposa estava indo na casa de banho isso de madrugada. Quando eu fui pegar meu filho, ele tinha 8 meses, a minha esposa falou, não, mas na hora que ela falou não precisa, eu caí. Só que eu caí completamente lúcido, só que suando frio, sabe, de desmaiado. Porque eu tinha bebido muito, não tinha comido e tal, mas era um chamamento de Deus ali para eu ajeitar minha vida. Porque um amigo do Brasil veio e eu estava ainda... Aqui a gente bebe um pouquinho mais, né? O álcool também é mais forte. Não, e tem muita... É acessível. Os que digam. É muito acessível, né? Qualquer lugar que você vai tem um vinhozinho. Né? E se você não tomar, é desfeita. Se você tomar, às vezes, um vinhozinho ali no almoço com o pessoal, né? É desfeita. Então, nesse dia eu acabei exagerando e falei comigo mesmo, quando eu estava ali desmaiado, acabou essa palhaçada com a minha família. Eu não trouxe ninguém para cá para passar por isso. Aí dali eu decidi. E na segunda-feira eu fui sorteado, ganhei o imóvel de banco. Naquela época tinha ainda aqueles leilões, ali no Lavradio, acho que eu cheguei a te mostrar. Tinha uma cigana na frente e era uma casa que estava vazia. Então, quando eu ia apresentar a casa, a cigana aparecia. Mas ela se vestia todo de preto e tal, entendeu? E atrapalhava mesmo a minha venda. Acabei que vendi a casa, mas ali eu falei, pô, eu tenho uma casa. Eu tenho que vender. Ali, depois da decisão que eu tomei, eu acho que tudo na vida é uma decisão, né? Você precisa decidir. Você, por exemplo, decidiu ser um influencer no imobiliário. E você virou. Né? Teve um momento que você decidiu. Claro, né? Eu acompanho a sua trajetória. Eu lembro você comprando as casinhas, você animado com o imobiliário, mas quando eu vi, eu falei, caramba, o Ricardo virou o jogo. Legal, parabéns. E aí foi essa virada que eu dei. E dali pra frente, eu falei, meu amigo, eu vou esquecer, isso é até um conselho para quem está no mercado imobiliário. Esqueça burocracia, foca no que interessa. Que é, claro, não é deixar a coisa bagunçada, mas é apresentar a casa, conectar pessoas. Eu queria conectar pessoas com imóveis, pessoas com imóveis. E eu fiz isso massivamente. Mas massiva mesmo a ponto de ficar obcecado, obstinado no primeiro ano. Então, eu no primeiro ano vendi quase 100 imóveis, entendeu? E eu fazia 50 e poucas ligações por dia, tanto passivas quanto ativas. Então, era o dia inteiro no telefone, o dia inteiro. O corretor hoje, que não tem o telefone dele tocando o dia inteiro, meu amigo, esquece. Porque eu tinha uma meta, né? E a meta era 10 visitas por dia, que geram 2 propostas e uma reserva. Uma reserva pode ser que dê o CPCV e ande para frente ou não. Só que eu fazia isso por dia. E no mercado imobiliário é muito incerto, né? Exato. Eu quero... Propostas muito fortes que um dia antes da escritura caem. Exatamente. E foi até isso que me tratou muito. Mas se fizeres 2 por dia, 60 propostas por mês, se caírem 70%, 80%, tá bom. Vais fechar um por mês, de certeza. Foi o jeito que eu criei para não ficar ansioso. Porque eu vejo muito consultor, ele fecha uma vendinha e fica se apoiando naquilo. Eu falei, cara, isso está me matando. Não pode ser. Eu não vou. Eu vou focar em fazer mais visita, fechar outro, fechar outro, fechar outro, fechar outro. E aí eu ficava menos ansioso, porque eu tinha sempre um quadro de casas fechadas. Inclusive você estava lá no quadrinho, né? A gente ficou com aquela casa ali um tempinho, né? Aquela casa do Barreiro Velho. Sim. A gente ficou um tempinho, eu ficava lá, o Ricardo tá aqui e tal. E assim, caiu uma ou outra. Mas ao mesmo tempo eu tinha mais 10, sempre fechadas para frente. Até mais, bem mais do que isso. É mais fácil pensar assim, não é? Porque se tu souberes que, primeiro, se já conheces quais são as tuas métricas, e para conhecer as tuas métricas não pode ser com, lá está, 2 chamadas por dia ou 3, tem que ser 50 como tu fazias. Exatamente. E se tu souberes que, lá está, cada chamada tens 10 visitas tens 2 propostas, se tiveste 2 propostas durante um ano, tens 700 propostas, e se fechares 5% das propostas, dá-te X%. Portanto, já sabes que só tens que fazer aquelas 50 chamadas por dia. Exatamente. Enquanto fizeres as 50 chamadas por dia. Claro que não pode ser à toa, não é? Tem que haver ali... Tem que ser chamada com sentido, né? Com sentido. Para trabalhar focado. Com intenção. Não é? E aí de manhã eu fazia chamadas ativas, que eu estava com mais energia, né? Estava mais motivado
Então eu fazia chamadas para angariar e de tarde eu fazia as visitas para apresentar os imóveis, que a gente já vai tomando tanto não que a gente já vai ficando murcho, né? Então à tarde eu chegava para fazer visita que não tem muito trabalho. O trabalho mesmo está na angariação, porque depois o mercado ele mesmo te leva, se você permitir, né? E aí foi isso, aí no primeiro ano eu fiz essas vendas todas e falei, cara, preciso avançar, vi que na Century não tinha, eu ia ficar num teto ali e achei que precisava abrir a minha imobiliária. Foi logo a seguir. Eu conversei com o dono da Century e falei, olha, qual que é a perspectiva para mim? Ele falou, não, João, você vai virar isso, vai virar assado. Mas eu já estava há 20 e poucos anos empreendendo, sendo dono de negócio. Eu não conseguia ficar só naquilo, entendeu? Não podias ter um teto. Não dá. A pessoa que é autônoma ou empresária, ela sabe que depois que ela entra num ritmo de disciplina, de atividade, que ela progride por conta própria, é difícil colocar uma tampa. Já sabe, conta-me, isso é a primeira vez, se é a segunda vez. Lá está, gente. Quando experimenta, depois é difícil voltar. É difícil. A consciência que se expande, ela não volta, né? Você já sabe, você já tem consciência daquilo. E aí abri a minha, a gente rodou como imobiliária mesmo 2 anos, ainda sou, tá? Mas hoje sou imobiliário de imóveis próprios. Acabou que eu diminuí muito a mediação, porque mediação, ou mal ou bem, dá dor de cabeça. Mas nesses 2 anos e meio a gente vendeu mais 100 e poucos imóveis dentro de casa, e acabou que eu aprendi com os investidores. Com você, por exemplo. Eu falei, caramba, o Ricardo está comprando, naquela época com toda a dificuldade, eu lembro, né, que você pegou um banco, com isso, com assado, né? Sim, estava a tentar perceber como fazer, exatamente, as coisas. Mas é assim, o início seu é brilhante porque é o início de todo mundo. Ninguém tem dinheiro assim à vontade para comprar imóvel, sair comprando, mas assim, você se jogou. Né? Sim, eu lembro-me, aquela foi uma moradia, aquelas 2 moradias, uma delas completamente destruída, a outra eu já tinha feito obras antes, não tinha tanto medo. Mas eu lembro perfeitamente, eu fiz-te a proposta, eles aceitaram. Foi. E tínhamos que ir para a CBCV, não é? E eu lembro perfeitamente de, tipo, emocionalmente, pensar, será que estou a fazer bem para aquilo, uma zona problemática? Não, ainda é mais ou menos, mas na altura ainda mais, estava muito mais degradada até do que está agora, não tinha lá a polícia, tinha lá pessoas que... Ninguém queria o barreiro, né? E ninguém queria aquilo, e eu pensei... Racionalmente eu sabia que perder ali dinheiro era muito difícil, porque 20 mil euros por casa, 25 mil euros por casa, que foi na altura, mesmo que precisasse ali de obras, é muito barato para a zona que era. Mas eu tive quase, não, vou cancelar, não sei bem o que é que eu vou fazer, mas tive aquela fé, lá está, assim, não. Aquela fé, né? Isto, a probabilidade de dar errado é muito baixa, eu vou e que se lixe. E é um dos imóveis que maior rentabilidade, ainda tem, mais rentabilidade me dá ainda hoje. E eram grandinhos, né? Eram grandinhos. Uma casa é profunda, né, assim, sim. E a outra é um T1, né, com sótão. Tem uma que tinha 2 andares, outra tem, em breve vai ter também o segundo também. É boa, as casinhas são boas. Mas foi isso, e nós tivemos para ali 4, 5 meses empregados. Foi. Porque eu não sabia o que estava a fazer com o banco, e o banco também não. Porque aquilo era suposto ser um crédito para obras, um crédito mais obras, mas o processo estava a ser mal submetido, depois até tive que juntar outras pessoas para comprar comigo, porque senão ia perder o negócio, talvez o sinal, e agora olho para trás e pensei assim, coisa parva, estava a falar com esta pessoa e estava feito. E eu protegi o teu contrato, eu fiquei segurando ali os vendedores. Hoje em dia não... Eu acho que tinha caído, acho que eles tinham derrubado, falaram, acabou o prazo. Acabou, ficava a ser os 2.000 ou não sei quantos de sinal e já estava outro na linha. Mas foi um bom negócio. Na altura também, lá está, tiveste a oportunidade, mas também não tinha muita concorrência a querer fazer exatamente o mesmo. Muita atenção no mercado. Como tu dizes, ninguém queria comprar ali, agora ali valor quase. Vale. Ali não há nada à venda. Não. Por isso quem... Ali pelo menos vale o triplo hoje. Pelo menos. 3, 4 vezes. Esse imóvel foi avaliado 4 vezes. Então. Isso este ano. 4 vezes. Depois tem que... Não, mas é assim, aí foi exatamente assim que eu falei, caramba, eu vi tanto investidor fazendo isso na minha frente e eu fazendo para eles. Né? Porque eu achava a oportunidade, entregava para eles, alugava ou revendia e quase que eles não tinham trabalho. Né? Então eu fiz muito isso. Quem estava a fazer chamadas todos os dias eras tu. Ele chegava lá, tinha o dinheiro. Acabou. O dinheiro tem que vir de algum lado, não é? Exatamente. A possibilidade de financiamento também.
ter vindo de algum lado, mas dentro do mercado, uma parte do esforço vem de captar o imóvel. Exatamente. E depois vendeste, se calhar também vendias também os imóveis. Vendia, porque eu queria ganhar na compra dele e eu queria ganhar a comissão na venda. Né? E ele sabia que a gente era bom vendedor, né? Então a gente... Isso foi uma coisa que se destacou muito e em qualquer negócio, que é, mesmo na altura, e por isso é que eu notei logo uma diferença, porque já tinha falado com muitos consultores imobiliários e foste daquelas pessoas que não impingia nada, fazia muitas perguntas. Até que nós visitámos uma série de imóveis antes de começar, tipo, uma série de imóveis, foram talvez 2, 3 visitas a imóveis que nós íamos ao imóvel, tu vias claramente que aquilo torcia um bocado o nariz, não era bem aquilo que eu estava à procura, mas enchias-me de perguntas. E se for assim, se for assado, se for ali, e se precisar de obra, até que valor de obra, em que zona, não sei o quê. E a verdade é que eu estava a ter umas visitas, mas nem foram assim tanto. Talvez passado 2, 3 visitas, chegámos a este imóvel, tu percebeste o que é que eu estava, o que é que fazia sentido para mim. Exatamente. E muitos consultores, para investidores, também para investidores ou para clientes finais, que tu vês ou viste isso, querem dar opções. Está aqui, não queres este? Então estes 3. Então estes 3 não, então estes 4. Mas nem pergunta, a pessoa nem quer morar ao pé de uma estação de comboio, por exemplo, porque sei lá, não gosta de ter muitas pessoas a passar ali ao pé. Exatamente. Fazer essas perguntas. E tu fazias perguntas das zonas de... E eu anotava elas. Eu falei, não, ele quer isso, isso, isso. Isso aqui eu nem vou oferecer. Então quando tinha ali 90% das características, eu falava, vamos nesse aqui. E quando... A verdade é que a partir daí, cada visita, cada compra, praticamente. Era, pô, Ricardo, entrou isso aqui, pô, Ricardo. Foi isso mesmo. Mas aí é isso, aí eu acabei aproveitando, cara, algumas oportunidades para mim, já acreditando naquele conceito americano, que você também acho que aplica nos seus negócios, que é o BRRR, que é Buy, Renew, Rent and Refinance. E repeat. E repeat, é isso mesmo. Então, não tem jeito. No fundo, o que é o imobiliário? Não é quantos imóveis você gerou, no quanto você vendeu. É quantos imóveis você acumulou. Exato. Né, ao longo da vida. Que é o mais difícil. É o mais difícil comprar e também é o mais difícil manter. Agora, se você consegue fazer isso, é uma coisa que você paga o preço uma vez e recebe pro resto da vida. É isso. Né? Pro resto da vida, se bem gerenciado, né? Mas não tem dificuldade, gerenciar imóvel é uma coisa que se faz há centenas de anos, por isso não é preciso inventar agora. E assim, todo mundo já gerencia a própria casa. Se ela sabe gerenciar uma, que é a própria dela, que ela mora... Ela já forma de... Exatamente, ela replica, né? Sim, não é nada do outro mundo. Não. Mas é isso que nós acumulamos. Lá está, este imóvel podia ter vendido na altura, se calhar fazia 20 ou 30 mil. Eu lembro que nós comprámos aquilo e tu disseste assim, olha, se quiseres vender, tinha que alguém para mais 30. Eu disse assim, não. Segurou. E hoje, sem fazer nada, fiz umas obras na altura, pronto, fazendo uma manutençãozinha. Foi. Eu não vou ao imóvel há não sei quanto tempo, sempre que há algum problema vai alguém resolver, preciso fazer visitas, alguém fazer visitas, mas conseguir manter o imóvel, hoje vale 4 vezes mais. Esses 30 hoje são mais 120. Não, e fora que as rendas que você já recebeu, já pagaram talvez o imóvel. Não sei. Quase, mais 1 ou 2 anos talvez já esteja pago. Pois é. Só compra as obras. Sim. Mas é isso, manter os nossos imóveis é criar riqueza a longo prazo. Exatamente, não é? Construir patrimônio, né? Exatamente. Tem que pensar também nos filhos, né? Generational Wealth. Isso é um assunto interessante para você abordar, sabia? Não? Nós já falávamos, mas e tu tens filhos, seria sempre fazem um bocadinho disso. Tive aqui uma entrevista com o Rico Casal, não sei se já alguma vez os viste. Eu acho que sim, eu acho que eu ouvi falar dele. É um casal também está nas redes sociais e falámos exatamente sobre isso, sobre deixar riqueza aos filhos, como passar a riqueza, a importância antes da riqueza, a forma de pensar. Para não perderem, né? Para não perder e para ser quase indiferente tu passares as coisas ou não, porque eles vão conseguir fazer sozinhos também. Claro, com uma alavanca maior, se deixamos alguma coisa, mas se não for o caso também se safam sozinhos. Aqui tem aquele ditado que é vô rico, filho nobre e neto pobre. Tem isso ou não? Aqui é em gerações. A primeira geração constrói, a segunda mantém, a terceira destrói. É isso mesmo. Porque não educam os filhos financeiramente. E nós não temos controle. Acho que também é um bocado do nosso ego. Vou aqui ensinar esta minha filha, ao meu filho, aos meus filhos, na expectativa que eles depois façam o mesmo com... Nós não sabemos. Por isso, acho que... É isso mesmo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Exato. A gente vai ensinar, vai educar e construir. Se eles vão seguir ou não, a
a gente não tem mais controle sobre isso, né? Mas a gente fez a nossa parte e temos que ficar com a consciência limpa, né? Porque senão também a gente fica doido. Exatamente. Então, João, e olha, estamos no primeiro ano, né? Tu começas pela mediação imobiliária, abres a tua agência. Qual foi o shift? Eu abri no segundo ano, né? No segundo ano? É. No segundo, sim, De Portugal. Em Portugal. E quando é que foi o shift? Tu disseste assim, não, vou começar a fazer investimento, talvez ficar com algumas oportunidades, com o capital já das comissões, provavelmente, e com o rendimento que vocês também à banca. Começaste a decidir investir. Como é que foi esse passo e qual é que achas que foi as aprendizagens, talvez, da mediação que mais contribuíram para tu começares? Ou continuares no imobiliário nesse modelo de negócio? O aprendizado da mediação em si foi que o meu perfil, a minha personalidade, que é muito ativa, quer sempre controlar tudo, por ser dono de empresa há muito tempo, eu quis chegar na mediação assim. Mas a mediação me deu uma trava. Por quê? Eu não sou dono da casa, nem do dinheiro. Então eu tenho que estar ali no fio do bigode às vezes, para não perder um negócio, com muita sabedoria, né? Cuidando ali. Às vezes tem que, até um jargão do meu tio, que é engolir sapo e arrotar perfume, para poder não perder negócios, né, e tal. Mas o que mais me tratou foi, eu sou muito ansioso, então eu falei, não, eu não vou ficar ansioso esperando isso, eu vou controlar a minha ansiedade trabalhando mais. Então eu usei a ansiedade para o lado positivo e não para o negativo. Tem gente que fica contando com aquilo, então, e a paciência. Calma, eu fiz o meu trabalho, fiz as coisas, agora calma. Mas eu tenho que ter feito aquela meta que eu coloquei para mim. E depois, paciência, né? Foram as duas coisas que eu mais aprendi, mas o que mais me chamou a atenção assim mesmo foi que era um mercado que eu poderia fazer carreira não só como mediador, mas como para a minha vida mesmo, né? Ter um patrimônio. Até que chegou um momento de eu trazer tantas oportunidades para a mesa dos investidores, e eu já tinha vendido bastante casas, já tinha feito histórico nos bancos, tinha uma reserva de caixa. Eu falei, por que não eu? Né? É até um negócio que conflita, porque aparece uma oportunidade, você vai oferecer ou você vai ficar para você? As pessoas perguntam. Nem todas as oportunidades a gente consegue pegar. Então, nesse caminho, eu falava, era muito ético, eu falava, não, eu não consigo pegar tudo, isso aqui eu vou passar, mas essa aqui, né, eu falei, não, essa aqui eu vou ficar. Só que quando você começa a crescer mais um pouco, você tem que definir se você vai ficar ou vai sair. Né? E aí, como mediador, a instrução que eu dou aqui para todo mundo é que você não fique muito tempo como mediador, porque você vai ser apenas um mediador. Você não vai estar sempre no meio. Você nunca tem dinheiro nem tem a casa. Então, os mediadores não é um desânimo, é para você construir patrimônio sim. Você está nesse mercado, pelo menos eu tenho essa visão. Todo mundo é digno e pode ter uma aposentadoria, uma reforma jovem ainda. Que é o que você fez. Comprou 2, 3 casas, e continuou comprando muitas outras, cresceu, mas você se reformou jovem. E continuou trabalhando, mas no que você gostava. Exato, é para dar aquela almofada financeira e para dar aqui algum conforto. Exatamente. Que está ali a bater aquilo todos os meses. Se você falar assim hoje para você, não quero mais chateação, não quero mais nada. Quero só cuidar, receber minhas rendas e vou ficar viajando na Europa. Pronto, você fazer isso faz um mês, 2 e fartar. Porque a gente precisa do trabalho, né? A gente precisamos de coisas novas. Uma viagem. Quem produz também muito... nunca experimentei fazer assim uma viagem grande, talvez, se eu fizer isso, talvez tenha outra conversa. Mas eu ia-te fazer uma pergunta com base naquilo que estavas a dizer. Ou seja, para quem... Vou pegar na mediação, são modelos de negócio dentro do imobiliário. Tens a mediação, tens o investimento. Achas que os top... Haverá uma porcentagem maior de quem está no top, ou bem financeiramente, vamos antes chamar assim, bem financeiramente, de investidores ou de consultores imobiliários? Deixa eu entender melhor a pergunta. Como é que é? Ou seja, eu entro para a mediação e outra pessoa entra para o investimento. Vai haver mais pessoas confortáveis
como investidores imobiliários do que agentes imobiliários. Ou seja, há menos agentes imobiliários que têm bom rendimento, que têm um rendimento estável até do seu trabalho, e há mais investidores. Há mais investidores do que consultores imobiliários nesta situação de conforto financeiro, de liberdade de escolha de vida. É o quadrante da vida, não tem, assim, são fases que a pessoa passa, né, que ela tem que ir almejando. Então, assim, a pessoa tem que saber em qual fase da vida que ela está. Por exemplo, o quadrante não sei se você conhece esse quadrantezinho, mas é um quadrante do pai rico, pai pobre, que é a pessoa empregada, depois ela dá um pulo para autônoma, ou seja, ela é dona do próprio nariz, depois ela vai para empresária, depois vai para investidor. Então, quando eu aconselho uma pessoa, é que ela passe todos esses níveis. E tem que chegar como investidor. Todo mundo tem que chegar como investidor, se programando, se planejando financeiramente. Porque o investidor ele não precisa ser rico. Ele precisa se organizar financeiramente. Ele pode investir 20 euros comprando uma garrafa d'água. Né? E vender as garrafas num dia quente, por exemplo, que não tenha água, não sei. Ele pode fazer, ele é investidor. Então ele tem que começar a pensar como investidor. Né? Agora, a pessoa que está como mediadora, ela tem que vender o máximo de casas possíveis e criar os investimentos dela. Né? Eu fiz esta pergunta um bocado de forma retórica, exatamente para ter esta resposta que eu estava à espera. Sim. Exatamente para quem está a ouvir, seja mediador imobiliário, seja outra coisa qualquer, seja agora, nem está a trabalhar por conta própria, está no primeiro emprego, saber que existe este percurso todo. Lá está, é acreditar no processo. Uns vão fazer em 2 anos, 3 anos, outros vão demorar 5, outros naturalmente vão demorar, não é vão demorar porque têm menos capacidades, o caminho está escrito assim, quase, por assim dizer. E é importante ter esse foco para, é preciso fazer dinheiro a curto prazo, e para investir nós temos que ter dinheiro, especialmente em imóveis, não são compras baratas, não é uma ação de 1000 euros. Tem que se planejar. Temos que pôr 20, 30, 40, 50 à cabeça para comprar uma coisa para fazer um património. E esses 30, 20, 30, 40 tem que vir a algum sítio. Exatamente. Mas é importante não ficar só nesse sítio, porque chega uma altura que conseguimos fazer muito dinheiro de alguma forma. Temos um negócio, somos o melhor mediador da agência, ou do distrito, ou do país, mas se não investimos esse dinheiro, se não passarmos o quadrante, como tu estavas a dizer, vamos estar sempre ali na rotação no máximo, e a idade passa, as famílias crescem. E às vezes já fazes essas coisas que podem não ser compatíveis com o ritmo que nós levamos nessas coisas que nos elevaram inicialmente. Eu venho de uma família que eu vi tudo isso acontecendo. Né? O meu pai, ele faturava muito, ele teve construtora e fazia reforma de refinarias e tal. E tinha contratos anuais com essas refinarias. E assim, a gente viveu sempre, até certo ponto, com muito luxo. Eu não sei se você sabe, uma vivenda grande, a gente tinha fazenda, tinha casa em Angra com lancha. Angra é tipo Peniche com lancha, entendeu? Tinha sítio, quintas, né, que lá fala sítio, e assim, vivia um padrão de vida altíssimo, até que meus pais quebraram. Então, essa foi a minha dor e do meu irmão. Meu irmão é do mercado financeiro, no Brasil ainda. Está muito, muito bem mesmo. E essa foi a nossa dor, porque a gente viu acontecendo isso dentro de casa, e a gente falou, isso não pode acontecer mais com a gente. Então a gente se programou. Ele fez na área financeira, né, uma renda passiva muito forte na área financeira, né, de investimentos e vive de dividendos, e acabou sendo dono também de uma corretora grande no Brasil hoje, no Rio. E eu fui para o mercado dos imóveis, que eu sempre eu gostava, sempre gostei de imóveis, e acabei indo no automático, sabe? E fui... Mas mesmo durante o período em que estiveste no Brasil e com empreendimentos... Sim, eu do Brasil, quando eu saí do Brasil, eu já tinha lojas lá e aluguei essa casa que eu fiz. E alguns terrenos e tal. Mas deixei tudo lá, tá lá até hoje, entendeu? Me rendem alguma coisinha, mas eu acabo que deixo lá, não misturo, entendeu? Uso para investir em outras coisas. Também no próprio país. No próprio país. Divides a receita e o investimento no próprio país. É o que eu estou fazendo agora também nos Estados Unidos. Estados Unidos, já lá vamos também falar sobre isso. Eu estou começando do zero lá. É claro que eu tenho que ter um suporte inicial para pagar aluguel. Né? Eu tenho uma família, não posso brincar. Não posso chegar lá, vai morar onde? Eu não posso. Mas, assim, estou no mínimo possível para fazer do zero. Entendeu? Só que lá eu fui para outro ramo, completamente diferente.
Podemos falar sobre isso, pá, e acho isso super interessante. Ainda há pouco tempo tive essa reflexão das pessoas com que eu falo. Pá, praticamente toda a gente veio de uma situação de stress, voluntário ou não, Sim. okay? E que a partir daí, dessa posição de stress, desconforto, Sim. normalmente gera stress também. Mas uma posição de desconforto, se calhar no teu caso, quando te colocas nessa posição, não ficas propriamente estressado porque não vais conseguir pôr comida na mesa, mas metes-te numa zona de desconforto e assim, não, nem pensar que eu vou pegar no dinheiro de Portugal, nem pensar que eu vou pegar no dinheiro do Brasil, trouxe X para os Estados Unidos, Sim. isto vai ter que acontecer com este capital. E eu acho que isso aconteceu comigo, aconteceu com praticamente todas as pessoas de sucesso, que têm empresas, negócios, que eu vejo, que é de por vontade própria, iniciativa própria ou por motivos de força exterior, acabaram por progredir por causa disso. Portanto, é interessante, tu basicamente forças-te a estar numa posição de desconforto, que é, pá, tenho este capital limitado, não posso simplesmente ir, trazer $200 mil do Brasil ou de Portugal e vou começar a fazer compra e revenda também aqui nos Estados Unidos. Não, se calhar pensas, tenho um capital limitado, vou ter que fazer crescer isso até comprar os $200 mil ou 300, aquilo que seja em casas, para fazer flipping, para fazer hold. É isso? Sentes? Ou nunca tinhas pensado sobre isso? Não, meu pensamento é esse. Existe um modo de você andar para frente e que é queimando navios, né? É isso. Você vai para lá, mas você tem que fechar a opção aqui. Você fala, não tem mais essa opção. Porque senão você fica pensando, caramba, mas se... Mas muita energia gasta aí no mar, não é? E não precisa, entendeu? Você tem que ter foco. Olha, não, decidi queimar meus navios. Até agora, essa mudança de Portugal que eu estou fazendo, ainda estou lá e cá, né? Porque como eu não tirei nada daqui, tem muita coisa aqui que eu tenho que dar atenção. Né? E a realidade é que eu gosto daqui. Né? Eu acho que é impossível alguém dizer que não gosta de Portugal. Portugal tem tudo. Né? E não estou falando porque é para te agradar, não. É porque aqui tem praia, clima gostoso, comida boa, qualidade de vida. E assim, se você souber fazer dinheiro, tem. Pouco, sinceramente, mas tem. Mas você tem que estar entre os 10% melhores da população. Senão você vai ficar patinando. Né? Não é que a oportunidade está aí para todo mundo, mas nem todo mundo vai pegar. As oportunidades não são tão grandes quanto noutras economias. Será isso que querem dizer? Não tem como comparar Portugal com os Estados Unidos. Não tem como. Os valores são outros, a realidade das pessoas são outras, a cabeça das pessoas são outras. Eu aprendi uma coisa muito interessante com os 3 países que eu morei e eu tento adaptar isso na minha vida. Que é, o que eu aprendi no Brasil, 33 anos? Eu aprendi a dar solução para tudo e ser otimista. Olhar o copo sempre meio cheio. Né? As pessoas olham meio vazio, mas eu olho meio cheio. Não, isso dá para fazer. Mas, sem ser aquele otimista fantasioso, sabe? Mas o brasileiro ele tem essa capacidade. O português, ele tem a capacidade de saber se preservar. Não, epa, isso passou, ultrapassa, não dá, não vou atender agora que eu estou a almoçar. Não vou. Né? Ele sabe ter o tempinho dele e curtir a vida dele, calma, ninguém me pressiona. Né? Eu tenho meu tempo. Isso é muito legal. Eu acho que é difícil até você implantar isso na sua vida num mundo tão corrido como hoje. Você, calma, não preciso disso. É muito interessante. E na América, você aprende a big picture, né? A pensar grande, a times money, a ser diligente, proativo. Calma, não posso ficar também bobeando que eu vou perder aqui. Então, muito. Se você consegue juntar os 3, o otimismo do Brasil com da solução para tudo, com a qualidade de vida que o português mesmo se dá. Né? Toma um vinhozinho dele, ninguém perturba, né? Fecha os negócios ao meio-dia. As horas de almoço está fechado, exatamente. E com a proatividade e pensamento grande do americano, se você sabe implantar esses 3 e se dar tempo para esses 3 na sua própria vida, como lifestyle, você vive muito bem. Porque você vai saber o momento de correr, de acelerar, ser proativo para gerar alguma coisa. Mas também você vai saber desfrutar. Porque não adianta nada. Eu vejo muita gente com muito mais dinheiro que eu, mas o cara todo enrolado de trabalho, não consegue tirar tempo com a família, não consegue... Agora não quero dar satisfação para ninguém, quero sair, vou pegar um navio e acabou. Tem gente que não pode. Por quê? Porque deve... Porque acha que não pode.
Porque acha que não pode. É. Acha que não pode. Porque se ele quiser, ele consegue. Né? Se programando para isso. E é isso. Então, mas voltando à pergunta, como é que foi que você falou? Já me perdi. Já ia fazer outra pergunta a seguir. Então vamos para frente. Não, era... tínhamos começado no facto de colocar numa situação de desconforto. Queimar os navios, que é muito importante. E isso é válido. Lá, temos de ter cabeça, não é simplesmente queimar sal. Vamos despedir amanhã, sem um plano e só... depende das situações, caso tiver a ver na casa dos pais, não é? Ou tiver uma renda... Sabe que quem está na casa dos pais não prospera, né? Não prospera. Porque automaticamente a cabeça dele ainda está naquela de não, tem alguém que me protege. Tem alguém que me... Tem uma safety. Exatamente. É um navio. É um refúgio, é um naviozinho que ele está ali, um porto seguro. Exato, está ali atracado, não acontece. Exatamente. Nada. Então ele não toma responsabilidades na vida de amadurecer o que deveria. Entendeu? Uma coisa... É um navio que pode servir para alavancar outras aventuras, não é? Porque se a pessoa só está no primeiro emprego e não está satisfeita, está a trabalhar 6 meses, 8 meses, e ainda está na casa dos pais, que é o primeiro emprego, e vê que consegue ir mais além porque falou com alguém, porque viu um vídeo, porque assistiu uma palestra, não interessa, se não tem nada a perder, ou o que tem a perder está controlado, por não queimar esse navio e ir para onde viu que poderia ir e ter sucesso. É assim, às vezes... Depois tudo depende... Às vezes a pessoa é precoce. Na minha vida mesmo, eu com 20 e pouquinhos anos, não era estabelecido financeiramente ainda, morava com meus pais, mas odiava o ambiente familiar, me sentia ali oprimido, a não crescer. Peguei, falei, mãe e pai, aluguei uma kitnet, sabe o que é kitnet? Não, estúdio, sim. na favela. E eu morava em bairro de rico. Eu morava em condomínio de luxo na Barra, perto da praia. Mas meus pais já estavam naquela decadência financeira, sabe? Eu não estava aguentando mais aquela pressão familiar interna ali. Eu falei, pai, tô indo morar na favela. Que isso, Júnior? Tá doido? Não, pai, tô indo, não quero mais morar com vocês, quero seguir minha vida. Porque na Bíblia diz que tem Abraão, sai da sua parentela e vá para a terra onde eu te mostrarei. E eu peguei aquilo para mim e fui. E fui. Só que, quando eu entrei na favela, eu não tinha morado na favela. Quando eu entrei e fui morar lá, chamava Gardenia Azul, que é no Rio de Janeiro, conhece. A favela até, hoje ela é gerenciada por milicianos, que são ex-policiais que fazem quase que um sistema próprio de governo dentro dessas comunidades, entendeu? E eu fui, aluguei uma kitnet, só que na primeira noite que eu dormi lá, era galinha, cachorro, criança, gente jogando bola, parecia que era dentro da minha casa. Porque elas não têm reboco, não tem tijolo. Tijolo. Favela mesmo. Aí eu falei, caramba, mas eu falei, não, vou resistir. Mas eu dormia lá e de tarde ia para casa dos meus pais. Ainda tinha um cordão umbilical, né? Eu ia para passar porque eu não aguentava o ambiente. Mas a minha vontade já era muito grande. Então, só de você ver a vontade da pessoa... Aí eu passei 2 meses lá e joguei a bandeira, falei, não aguento. Aí voltei para casa dos meus pais. Mas eu já estava tentando, entendeu? E se você analisar bem, é uma pessoa que quer fazer a independência dele, não quer depender dos pais e de ninguém. E tá aí mesmo a beleza de criar a própria história, né? Criar o próprio caminho. Ser protagonista da própria vida, né? Isso é muito importante nós termos... sabemos aquilo que somos capazes e ir testando cada vez mais, porque lá está, nós temos muitas redes de segurança, nós temos os nossos pais, nós temos, sei lá, heranças que se recebem, nós temos o Estado, especialmente aqui em Portugal. É impossível quase alguém passar fome, pode passar mal, mas morrer à fome com um subsídio. Você sabe que essa estratégia do Estado de manter as pessoas com algum subsídio é para mantê-las escravizadas, né? Não sei se você sabe disso. Sim, e no o próprio sistema... Estado subsistir porque agarra as pessoas pela... porque assim, não, mas o Estado me ajudou no momento que eu precisei, mas nem sabe que em termos está comprando voto, né? Exato. É uma estratégia de vendas, não é?
Mas isso nem toda a gente vê, infelizmente, mas é o que é. Agora, há muitas redes de segurança, lá está, os pais, temos o trabalho também, não é? Que é estável, seguro, não é? Viu-se na pandemia como estava agora muitos trabalhos. E acho que as pessoas, neste contexto, não têm a capacidade, não têm a noção, não é? A noção da capacidade que têm de fazer as coisas sozinhas, ter autonomia, pensar, já fiz isto no passado, consigo fazer novamente. Por isso é que muitos empresários, e nós inclusive, tivemos de certeza de negócio, e tu falaste, o teu negócio de suplementos, que ok, fechamos um negócio. O pessoal que nunca teve um negócio vai pensar que é o fim do mundo, aí, coitado, agora o que vai fazer? Vai ter o resto da vida. Nós, não, isto resultou, o que é que eu fiz mal? Foi aqui, ok, boa, vou recomeçar de novo neste negócio, ou vou entrar num ramo novo com uma experiência, uma bagagem completamente diferente, e entras com mais certeza no próximo e vais fazer acontecer muito mais rápido no próximo do que no primeiro. E tens essa noção. Portanto, quando as pessoas perguntam, até no contexto do mercado imobiliário, não tens medo dos juros, não tens medo de que a procura baixe, que haja uma bolha, não sei o quê. Se houver, eu estou preparado, eu posso perder, posso deixar de ter margem, cash flow em todos os investimentos, eu estou preparado para isso. Se eu tiver que vender imóveis para liquidar a dívida, não estou a suportar, eu vou vender tranquilamente, de certeza que vou aprender alguma coisa com isso e passa para a fase seguinte. E se as pessoas tiverem essa capacidade, lá está, primeiro ninguém as para. Não é? E aí sim escrevem a sua própria história, porque muitas das pessoas têm alguém a escrever a história por eles. Vai, olha, está aqui o plano de carreira. O primeiro ano é assim, o segundo ano é assim, depois é só. Depois ganhas o carro, depois já tens o cartão não sei o quê. Depois aos 60 anos... Hoje eu estava discutindo isso com a minha esposa, cara. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Os meus filhos não vão seguir o padrão normal do mundo, que é, você tem que estudar, você vai ser valorizado pelas suas notas e depois você vai seguir uma carreira segura e tal. Não quero isso para eles. Eu quero que eles tenham um sistema de autogoverno. Não, peraí. Eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade forte, eu não estou aqui nesse mundo à toa e vou governar em todas as circunstâncias que Deus colocar para mim. Seja o que for que acontecer na vida deles, né? Porque os filhos não são para nós, são para o mundo. Então a gente tem que prepará-los para vencer esse mundo, né? E esse mundo é cheio de desafios. Coisa que na escola não ensina, coisa que na faculdade não ensina. E a formatação que o método, o ensino tradicional dá, é que você vire mais um ali, ratinho, que siga o padrão da sociedade porque você não quer ser diferente, né? Mas já não é suficiente. Antes era porque as fábricas estavam a crescer, eram pessoas para trabalhar, as pessoas saíam e eram empurradas e pronto, não tinham preocupações, trabalhavam ali 7, 8, 9, 10 horas por dia, mas mesmo assim iam para casa não tinham preocupações. Hoje já não é assim, podem trabalhar essas 10 horas por dia e ainda assim passar mal. Pois é. Por isso as coisas têm... A forma de pensar, as pessoas têm que perceber, eu acho que o mais importante é as pessoas terem noção de onde é que vem, acho que se tem também outras áreas, mas o dinheiro. Perceber como é que funciona. Como é que gera, como é que mesmo uma empresa, perceber como é que esta empresa, como é que eu contribuo para que esta empresa gere dinheiro. Como é que eu gero valor aqui, né? Como é que eu gero valor aí? Que se traduz em dinheiro, acho que ainda mais importante é como é que eu me consigo valorizar, não é? Aí tu percebes o ambiente, não vais com uma máscara das notas e sou valioso, tive 20, tive 18 na faculdade, está aqui. Exatamente. E vamos atrás das notas, funcionou durante muitos anos, por isso é que os nossos pais ainda, muitos deles forçam isso, não é? Ter boas notas e tudo mais, porque funcionou na altura deles, mas agora não funciona mais, nós vamos com as notas, gajo, tira da frente, mostra-me o que é que tu fazes. Não é? E a pessoa, faça o que me disserem. Não, eu não posso, eu já nem não posso dizer o que tu tens de fazer, tu tens que vir para aqui, saber o que é que vais fazer e ser valioso por isso. Portanto, mesmo trabalhando por conta de outrem, nós podemos ter essa posição, mesmo que os teus filhos queiram ir para uma empresa A, B ou C, eles, se tiverem esta forma de pensar, os teus, os meus, o que é que não precisam de ser todos empreendedores, porque é até uma tarefa difícil, nem toda a gente vai ser feliz a ser empreendedor, mesmo que force isso nas vidas. Tem gente que não tem não quer. Simplesmente não faz sentido, assim como eu não decidi ser médico, se eu metesse a estudar medicina para ser médico, eu completamente miserável. Se calhar se errassem no médico, pusessem no meu lugar, também ia se sentir miserável. Mas se esse médico ou se esse trabalhador de uma empresa qualquer perceber como é que as coisas funcionam e como é que consegue acrescentar valor... É aquele negócio, né? Existe um princípio que, mesmo que a pessoa acredite em Deus ou não, existe um princípio, que é a lei da semeadura, né? E essa lei é uma questão que, se você semear,
você tem que colher. Né? Então você vai semear, você vai regar, você vai esperar e você vai colher. Agora, tem gente que não semeia. Ou semeia mal. Né? Ou não rega, né? Ou perde o processo no meio do caminho. Ou não tem paciência um pouquinho de esperar. Mas é um princípio que se você semear, o imóvel mesmo é isso. Você está semeando naquela propriedade, você está investindo todo o seu dinheirinho, né? Construindo ali, melhorando, reformando e deixando aquilo como deve ser, para um dia colher frutos. Só que você tem essa fase inicial que dói no bolso de qualquer empreendedor, né, do imobiliário. E é doído. Só e até antes do investimento, o próprio fazer dinheiro, quer dizer, fazer 30 mil euros, 40 mil euros para dar de entrada no imóvel, este imóvel vai ficar para longo prazo. Não é fácil, não é? A gente decide, vou ganhar 40 em Portugal, ainda por cima, não é fácil. Exige investimento inicial até em nós próprios, tempo dedicado, trabalho, falhas, horas, 50 telefonemas, contar durante não sei quantos meses, para encontrar até negócios, para fazer dinheiro com eles na mediação, por exemplo. A pensar naquele imóvel. Depois ainda temos a fase, ok, já tínhamos 40 mil, agora vou enterrar tudo aqui. Eu vou fazer uma obra que vai demorar 6 meses, para depois desses 6 meses, aí sim começar a colher os frutos e esses primeiros frutos que vai colher vão ser os primeiros, os pequeninos, não é? Depois, quando as coisas têm no imobiliário, onde tomam proporções grandes, é quando nós já temos um imóvel que já gera rendas há 10 anos, já apreciou 10 anos, já pagou 10 anos de dívida, aí sim tu vês o cheque a chegar. Mas são 10 anos. São 10 anos. São 10 anos. Tem que deixar ele maturar, né? Exato. Não sei se existe essa palavra aqui, mas amadurecer, natural. Amadurecer, exatamente. Porque se isso não acontecer, lá está, vamos estar naquele dinheiro rápido, mas só és tão bom quanto o teu próximo negócio. E também não existe só imobiliário, né? A gente está falando de imobiliário aqui porque a gente é tendencioso e a gente acabou se dando bem nisso. Quem está lá em casa sabe. Mas sendo sincero, cara, eu acho o mais seguro de todos, entendeu? Eu acho o mais seguro de todos. Porque hoje você tem investimentos em ações, nisso, sabe? Mas se você não for um técnico para conhecer as ações, para conhecer aquele mercado e tal, você vai deixar na mão de alguém que... Não tens influência nenhuma. Ou és o dono da empresa e listas na bolsa, ou não. Lá está, tens de ser um analista, tens que... Tem que ser um analista, exatamente. Para fazer dinheiro a curto prazo ou longo prazo, lá está, a história também o diz que mais dinheiro injetado no mercado financeiro e as coisas vão subir. Umas que morrem, outras não, mas se meteres naqueles ETFs... Fica. E eu acho que faz sentido a pessoa ter um pouco de patrimônio líquido, né? Para não... Sim, porque... acabar ficando totalmente imobilizado. De um momento para o outro a gente precisa... Exatamente. Então tem que equilibrar um pouquinho. Mas... concordo contigo, lá estávamos aqui, somos tendenciosos, mas o imobiliário é aquela coisa que nós podemos dar segurança ao investimento na compra. No imobiliário tu consegues... Não há mais nada que permita, tu na altura em que compras ganhas 20 mil euros. Porque compraste bem. Pois é. Você ganha na compra, né? Ganhas na compra. Na compra. E tu custa 100, vale 140. Compras por 100, no dia em que tu saem 100 mil euros da tua conta, ficas 40 mil euros mais rico. Sabe que eu tive uma grande surpresa assim, no mercado imobiliário de Portugal em relação ao Brasil? Foi? São duas coisas, tanto na venda quanto no arrendamento. No arrendamento, tem tanta opção lá que você às vezes desesperadamente quer colocar o primeiro para dentro. Graças a Deus arrendou. Tem a opção do lado da oferta. Exatamente. Pois cara, com certeza que não. Aqui não, aqui é totalmente ao contrário. Aqui você coloca um imóvel disponível no mercado e vem 200, exatamente 200 pessoas de um fim de semana, querendo, se tiver preço justo, né, querendo a mesma propriedade. Habitacional, no comercial não digo tanto, mas habitacional sim. É isso. Pelo déficit que existe, né, de casas. Então, isso me deixou assim completamente surpreso com a terrinha. A terrinha que eu digo. É um país pequeno. Mas já desde 2018, que quando tu vieste já era assim. Talvez não 200 pessoas na altura. Já tinha muita demanda de arrendamento? Mas já tinha, né? Comecei a arrendar em 2018, foi isso. Eu lembro que eu comprava, quer dizer, os investidores compravam as casas, eles colocavam pra gente arrendar, nem precisava fazer muito esforço, às vezes nem fazia anúncio, já tinha uma pessoa qualificada querendo,
já pedindo ali algum tempo, já tinha pedido ali algum tempo, e na hora que entrava a gente encaixava a casa. Era rápido mesmo. Hoje, lá está, tu nem não precisas fazer nada, quase. Já tens ali a lista de pessoas que já estão à procura há semanas e semanas e não conseguem encontrar. É bom para o investidor, mas é péssimo para a economia. É um sinal, um indicador péssimo, não é? Quando tu tens tanta pessoa desesperada à procura de casa, isso é mau. Como um todo, é também o nosso trabalho fazer com que contribui para que isso melhore no fim das contas, o que a gente gera são oportunidades, né? Você construindo, criando mais habitação, e se for habitação acessível, você está construindo, está colaborando com a economia, né? Porque você está colocando mais oferta de produto no mercado. Porque o governo não tem capacidade de fazer casa para todo mundo, mesmo que quisesse. Não tem. Eles não sabem disso. É bom que estejam a ouvir este podcast para refletirem. Mas não conseguem. Nós cumprimos o nosso papel. É verdade que fiscalmente e mesmo juridicamente, legalmente, não facilitam de todo. E por isso é que isto acontece. Não é? Acho que é só juntar um mais um. Portanto, com o investidor, o ano passado mudaram as regras, este ano estão a mudar as regras outra vez, fiscais, agora já não há isenção, já não sei o quê, o benefício já não vai, quer dizer, coisas que não fazem absolutamente sentido nenhum, sendo o objetivo criar mais oferta no mercado. Por outro lado, tens problema, lá está, se calhar no Brasil é assim, não sei, nos Estados Unidos há muitos estados que são assim e que toda a gente sabe que se deixas de pagar a renda, 2 meses estás fora. Cá não, a pessoa vai ao tribunal, só até chegar ao tribunal são 6 meses. Não tem proteção nenhuma do senhorio, né? Não tem proteção nenhuma cá. Por isso é que eu não sei, tu tens arrendamentos cá. Tenho. Por isso é que eu pessoalmente, e logo desde o início, a maior parte dos arrendamentos que eu faço é tudo público deslocado. São pessoas que já têm até casas noutros sítios, quartos, T1s, T0s, que a pessoa vem trabalhar, vem para um estágio. Sim. Porque eu não me sinto nada confortável com alugar a casa inteira. A casa inteira, tipo um casal, uma família, porque não há proteção. A pessoa basta decidir, agora deixamos de pagar. E ficam lá mais 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, sem acontecer absolutamente nada. Eu já tive muitas casas assim, já resolvi algumas e outras não. Se quiser eu posso contar algumas. Tens casas que neste momento com problemas de falta de pagamento? Tenho. Já tive outras e já resolvi. Eu já tive casas com ciganos, com deficientes, com gente de má fé e com gente que realmente ficou apertada e perdeu emprego e tal e teve que... Na maioria das vezes eu consigo resolver, numa boa, né? E já tive traficante numa das casas, que eu não sabia. Quando eu soube, então... Eles pagam a renda? Não pagam, pior que não, esse é que é o pior. Atenção pessoal, não estou aqui a incentivar a nada. Mas sim, continua. Eu por acaso nunca tive assim um problema, já tive 1, 2 meses sem pagar, mas foi lá está, resolver na boa, só perdeu o emprego, ok, vamos ver se arranjas uma alternativa. Tens a calção também para qualquer coisa, mas 2 meses tens que nos resolver. E as pessoas acabaram por sair ou resolver-se e conseguirem voltar a pagar. Mas continua. Não, então, com os ciganos eu resolvi de uma forma que eu falei, olha, e era um cigano ainda deficiente. Eles não saíam, e eu comprei já a casa assim, um lote de casas assim. Eu cheguei para eles e eu falei, olha, vocês não podem mais continuar. Sinceramente, não dá, não tem essa hipótese. Eu estou disposto a ajudar vocês a saírem. E aí eles me pediram dinheiro. Então tem que me dar tanto e tal. Eu falei, senhor, esse tanto não dá. Mas eu lhe dou alguma coisa para ele ajudar a sair. Porque eu quero o seu bem e também não quero que o senhor fique mal aqui na minha propriedade. Mas já fizeste um negócio, aí compraste, já com margem que sabias que isto ter ali talvez um custo extra com isso. E aí consegui, mas tem pessoa que não aceita, entendeu? Consegui com um jeitinho acertar no dia que ele colocou a van, que colocou as mudanças e que me entregou a chave e acertar com ele no pagamento. Dei um pedacinho e depois no dia da saída, entendeu? Dei outro dinheiro para ele me entregar a mesma chave. O outro foi tem um outro traficante que entrou agora, mas o outro era uma casa que mesmo que tinha lá o cara que
acho que ele movimentava algumas coisas ali, Hum. perto abaixo da banheira Vale da Moreira. Eu falei, pô, meu amigo, você sabe que a gente está vindo fazendo obra nessas casas, a gente vai chegar aí, né? Então, o senhor me permita fazer a obra e tal, e ache um lugarzinho para si. Ah, não, pá, eu fiz a obra aqui, que o senhor não pode ser assim. Eu falei, não, mas você sabe que a gente está de boa fé aqui, não pode. E aí ele falou, não, gostei de você, não vai ser por aí, a gente vai resolver. E tá bom. Aí chegou no dia, eu falei, olha, agora a gente tem que resolver. Ele falou, não, você tem que me pagar isso, tem que me pagar assado, me pagar isso. Eu falei, amigo, tá bom, que eu pago. Quanto que o senhor quer? Aí ele, não, deixa eu pensar aqui, o senhor volta aí amanhã. Aí eu voltei no dia seguinte. Quando eu estou negociando dentro da casa com ele, chega outro cara com uma chave de fenda na mão. E nada, nada bom elemento assim, você via que não era a pessoa. Eu falei, opa, então, isso aqui não estava combinado. A gente começou a conversar como homens aqui. Chega agora mais um, com chave de fenda, que isso? Então, não preocupe, não, pai, tá. Aí eu falei, pô, esse cara vai me pedir uma fortuna. Aí depois ele, não, que o senhor vai me dar 1.000 euros aqui. Eu falei, não, 1.000 euros é muito, não. Aí ele, não, então, mas eu não vou usar nada, meu amigo e tal. Ele, não, o senhor vai me dar então 500 euros. Eu falei, não, rapaz, que 500 euros? Tá doido? A gente tá fazendo obra aqui com maior dificuldade. Aí acabei fechando para ele com 150, ele saiu. Mas assim, foi na boa, foi na amizade, entendeu? Porque eu fui levando o cara numa boa. Mas foi uma situação de risco ali que eu fiquei, entendeu? E tiveram outros também. Teve um, cara, que eu aluguei uma propriedade. E foram cenários em que compraste, já estava lá a pessoa. Agora tens trazido alguém que depois... Trouxe. Qualifiquei um casal, me pareceu ser gente boa, um português, casado com uma brasileira. E aluguei uma casa completa. Ele pagou 2 meses e não pagou. Parou. Não vou pagar, então, pai. Então. Eu falei, meu amigo, você vai ter que sair, só isso, você não pode ficar aí. E aquele que não paga, não dá explicação e ainda te maldiz, sabe? Aquele tipo de gente que... E ainda, eu não tenho nada contra, ainda fez macumba na propriedade. Fora da propriedade, que era uma casa, uma moradia, né? E eu falei, tá bom, então, vamos ver. Não fui para tribunal, não fiz nada, só orei. Falei, Deus, me ajuda a resolver isso, que eu não posso ficar com essa situação. Esse senhor me atrasando a vida, poxa, forneci uma casinha para ele. Não era uma casa nada demais, uma casinha humilde, mas o aluguel também não era nada demais. Sim. E aí ele parou de me responder. Mas quando respondia poucas pessoas me irritam, mas esse era o tipo que me irritava, que era aquele cara que é aproveitador e ao mesmo tempo arrogante. Sabe? Aproveitador arrogante. Que tal, pai, você não isso, Aí eu falo, não dá. E ainda, eu não tenho nada contra a macumba, mas ainda fez ali na minha propriedade. Eu falei, pô, não dá. E aí teve um dia que eu, por sinal, falei, olha, eu preciso dar moradia para meus familiares que estão chegando, não tem jeito de você continuar, desculpe e tal. Rapaz, nesse dia eu tava orando, cara, mesmo assim. Nesse dia, cara, ele me respondeu falando, seu João, deixei a chave aqui, a casa tá como o senhor me entregou e tá vazia. Eu falei, não tô nem acreditando. E ainda levou as macumba dele. Eu não tenho nada contra, entendeu? Eu não sou aqui anti, mas é uma coisa que a gente não prevê. Mas lá está, foi tudo coisas resolvidas, se tivesse que ir a um tribunal, as pessoas, se ele decidisse que não decidiu alguma coisa, teve uma eliminação qualquer e resolveu as coisas. Mas a verdade é que o sistema em si, as pessoas nem pensam bem nisso. Pois é. E idosas aqui, como é que você vê o mercado para idosas? Casas com idosos. Você tem casa com idosos? Não tenho. Não? Eu tenho umas tantas velhinhas de asilo que eu tenho por aí. Não é fácil também. Eu tenho idosas sem contrato. Mas está com vitalício, não é? A pessoa já paga não sei quanto. Tá muitos anos, né? Aí com os advogados você pergunta, chega numa... Mas é difícil. A única coisa que você pode fazer é ajustar um pouquinho a renda mediante o que ela recebe e... Mas também são reformas... Pensava que eu te ias perguntar... Sim. Isso tipo de coisa não meto, acho que não capital lá preso, mesmo que seja financiado, não... Essas casas, como é que... Ou são muito baratas, não sei, ou...
Eu acabei, assim, eu comprei, teve um prédio que eu comprei que uma das frações tinha Quando é assim faz uma idosa. sentido. E 4 frações, uma delas. exatamente, acabei aceitando a idosa, mas soube que ela lá atrás tinha falsificado a assinatura, que não era por direito dela estar com a casa. Então isso me incomodou. E é uma pessoa que não paga nada, ela paga €1, pra você ter noção. Então é um caso que eu tenho que relevar muito porque parece má fé da senhora. Né? Tem a lei de proteção, a gente não quer mal das pessoas idosas, né? Que a gente tem pai, tem mãe, sabe qual é a dificuldade de habitação hoje, mas também tem o outro lado que às vezes age de má fé. Né? Então eu tenho essa senhora e tenho mais duas. Uma é deficiente visual e é a que paga €50, e a outra é uma que não tem contrato também e eu vou ter que atualizar a renda, entendeu? Então... Mas fazem parte de imóveis que têm outras frações ou... Não, essas duas são isoladas. É tipo apartamento que já foi pessoa. Normalmente não... Mesmo sendo barato, lá está. Ok, podia semear a semente para muito longo prazo, 10, 20 anos, mas acho que consigo, em vez de colocar lá o dinheiro ou a alavancagem, né, aquilo que a banca me dá, por isso em coisas que giram mais rápido, ou melhor negócios. É aquele negócio. Eu penso assim, o patrimônio é sempre patrimônio. Se eu sou novo e tenho algum capital e está valendo muito a pena, eu vou. Porque na pior das hipóteses, você usa essa casa para garantir alguma coisa, alguma dívida ou hipoteca, porque é um dinheiro que você não consegue liquidar tão rápido, mas é um patrimônio que tem algum valor. Sim, você ir à banca e... Entendeu? Então, tem que pensar nesse sentido também. Né? Foi mais por aí que eu pensei. Eu já fiz essa reflexão, para mim, pelo menos, não fez muito sentido. Deixa lá o... Eu arrisco, eu gosto de... que aparece de imóvel, eu falo assim, mas esse imóvel não presta. Todo imóvel presta. Depende do preço. Pois? Depende do preço. Já os primeiros imóveis que comprei, depois até saí daqui, fui para Santarém, comprei imóveis, precisavam muitas obras, fechado há décadas e décadas, mas €5.000 a fração. Santarém é quantos quilômetros daqui? É 100 para aí, 80, 100 de carro. E você deixou no mercado imobiliário lá, arrendada? Arrendada. E estão lá os imóveis? Estão lá. E como é que é? Porque eu já pensei nisso, que eu já vi muitas casas de 20 mil, 30 mil, assim, mais afastadas. E me preocupa ser casa afastada, porque imóvel é localização, né? Mas são, por exemplo, Distrito de Santarém. Sim. E tudo está perto. Isso é a minha visão. Tudo está perto da A1, das linhas férreas, linha de comboio, que vem, basicamente faz de Santarém, Torres Novas acho que não passa, mas entroncamento, Carregado. Mas olha só, me fala se você não sente diferença. Eu tenho imóveis aqui no Barreiro e Baixo da Banheira, Às Vezes e tal, e tem imóvel no Montijo. Sim. Eu já sinto muita diferença do Barreiro e Baixo da Banheira para o Montijo. Diferença em que sentido? Em nível de procura? Em nível de procura. Para teres noção, nesses imóveis na aldeia, são cidades com 15 mil, 20 mil habitantes, a mim acontece o mesmo que tu estavas a dizer há pouco. Metes um anúncio, no fim de semana tem 200 contactos. O nível de procura é quase... Mas quem é que o pessoal que vai morar para lá? Porque assim, não tem tanto trabalho. Trabalhador assim, não é? Tens trabalhador. Tens trabalhadores. É imigrante? É que tens muito... Aqui português. Tens oferta. Pouca oferta. E tens investidores aqui a mexer, a comprar, é perto de Lisboa, Montijo e tal. Sim. Vais para um bocadinho mais longe, perto de capitais de distrito, mesmo continua a ter hospitais, continua a ter universidades, continua a ter uma hora e meia, 1h20. Mas quem são os seus inquilinos lá? Desculpa. Trabalhadores locados, médicos, malta que está em formações, por exemplo, de GNR, de tropa, pilotos aéreos, por exemplo, ali com o aeródromo de Ponte Sor, e que não tem oferta, e a oferta que tem, como o mercado é tão pequeno e que nem olha para aquilo, não tens uma pessoa que arrenda por 350, uma casa de ninguém quer. Este público-alvo não é bem mais 100 euros, mas 150 euros não é por aí. Vai preferir pagar mais por uma coisa remodelada, já tem luz, já está equipada, já tem renovadinho, né? Renovadinho, pronto, não tem nada a ver. E é um bocado, claro, se forem mais 50 igual a mim. E como é que faz obras à distância de lá? Você contratou o pessoal de lá?
Eu mando cá. Ah, manda de cá para lá. Yeah. Aí eles dormem lá na casa mesmo. Ficam lá na casa se tiver condições, ou numa casa alugada. Entendi. Por exemplo, eu estou lá a terminar uma obra, Entendi. que a equipa que lá está numa das frações que eu já tinha anteriormente. Entendi, feito com eles. Tirei o arrendamento lá. Equipe daqui. Equipa daqui. Entendi. Sim. Mas isso é um ponto Negativo de lá. negativo. E para material lá, é fácil de conseguir? As coisas simples é tranquilo. Maximat, tem Leroy, Tem tudo. Maximat, Leroy, o Brico Marché também Marché. tem para lá. Pá, é preciso ter cuidado, nem todas as zonas têm isto, atenção. Pá, mas é ter atenção nestas zonas mais deslocadas, ter atenção aos fornecedores de serviços, agências imobiliárias ou empresas, pá, pelo menos que existam 2, 3 empresas que possam fazer a gestão do arrendamento, Sim. porque nós não vamos estar lá. Pois. E os prestadores de serviços, tipo obras, porque senão pode ser muito barato, a renda pode ser muito boa, mas depois queremos um gajo para ir lá trocar um cano ou arrebentar um cano e pagamos 500 euros porque não há ninguém lá a trabalhar. Tem que vir um gajo de Lisboa, naquelas empresas de piquetes, fazer esses serviços. E é preciso ter cuidado porque lá está, custa o mesmo arranjar aqui. Aliás, custa às vezes mais fazer obra lá ou arranjar coisas lá do que aqui por causa do fator de distância. Sim. Por isso, lá nesses sítios. Agora, se for... E ainda acha casa barata, muitas casas baratas lá ou não? Agora subiu também. Subiu bastante. Pá, É. Coisas que eu comprei não assim há tanto tempo, um ano até, que já subiram 40% de valor. Para teres a noção. Se for 2, 3 anos, duplicaram tranquilamente. E você acredita que o mercado ainda vai subir mais ou agora vai dar uma... Não acredito. Depende das zonas. Eu acho que, por exemplo, estas zonas ali, entroncamento, são as zonas que eu também olho mais, mas entroncamento, carregado, eu vejo as coisas ainda a subir para chegar até ao teto que as pessoas podem financiar aquela faixa que se consegue financiar ao mínimo possível, que é quem ganha 700, 800, agora já não sei, 800, 900 euros, são duas pessoas que conseguem ir até, atualmente, 130, 140 mil euros. E ainda há ali imóveis, quais as zonas, tipo Santarém, por exemplo, Santarém. Vês imóveis que estão para obras por 120, se calhar vais lá, negocias para 100, estás a ver? Fazes 20 em obra, fica nos 120 e se calhar por 140, 150, aí consegues. Mas é este tipo de cenários. Por exemplo, Lisboa, abrandou, também faço, em Lisboa principalmente, aliás, únicas cruzamento de compra e revenda. Sim. E um travão gigante. Lisboa, Margem Sul, tipo, de coisas que era expectável vender num mês, demoram 4 até sair. E ainda tem que reduzir um pouco o preço. Felizmente ainda o preço aguenta, mas não tem margem para como fazias em 2021, 2022, o preço de venda estimado seria 150 no Barreiro ou 130 no Barreiro. Tu punhas por 140 e saía a mesma. Isso já não acontece. Os 130 ficam ali, tu tens de defender o teu preço, com um bom imóvel, claro, não pode ser uma lavagem, está feito. Por exemplo, hoje fui visitar umas obras, uma dessas obras nós já vamos com mais de 15 mil euros em obra. É um imóvel para vender nos mais de 400 mil euros. Pensamos assim, não, a gente tem que investir aqui mais, senão este imóvel não vai vender. Temos que ir manter isto, esta loiça, não, isto sai fora. Íamos manter esta beira, não, sai fora. Este azulejo, não, sai fora. Tem que ser, porque senão já sabemos que vai ser difícil, ou é de esperar que vai ser difícil escoar rápido. Se ainda for assim meio lambuzado, só esquece. Então, temos que reduzir preço e nós não podemos reduzir preço. Mas essas zonas eu acho que não têm assim, muita margem para... Aliás, tem margem para descer até, corrigir. Quem quer vender uma rápido, sentada no preço, né? vai ver aquela malta que já não pode aguentar 2, 3 meses, tem que vender mais rápido e baixar ali 5, 10, 15%. Mas estas zonas, por exemplo, aqui o Barreiro, o ticket anda nos 130, 140, 150, eu não vejo que baixe assim muito. É mais difícil vender, mas um remodelado, aquele T2, 70 metros quadrados, 80 por 150, 160, com o devido tempo no mercado eu acho que vai sair. Não vai sair tão rápido como antes, mas vai sair. Sim. Agora, ser forçado a vender por 130, 120, 115, isso não, acho que não. É impossível. Entendi. O que é que tu achas? Eu acho que o mercado do entorno de Lisboa estava esquecido, né? O Barreiro era um deles. Como a Moita também. E eu via que na época que a gente começou no mercado imobiliário, a gente fez muito trabalho de bem dizer o Barreiro, bem dizer a nossa margenzinha sua aqui, né? Mas o Barreiro, a Moita, e talvez um pouquinho Montijo também. Sempre tiveram uma conotação, não é? As pessoas... Sempre. Ninguém queria Barreiro. Eu chegava aqui para trazer investidor, então, mas é prédio na frente do Rio? Tem vista para Lisboa? Não, então não quero.
Eles só queriam aquela fiadazinha, né, que era de frente para Lisboa ali, na Verdelena, na Pedra dos Barcos, e ali na Bento Gonçalves, né, no Barreiro Velho. O resto ninguém queria mais nada, não queria. Tanto que os primeiros corajosos que a gente foi incentivando, falando, cara, pode comprar, a gente já fez isso, estou falando para você. A gente fez vídeo impulsionando, né, no Facebook, a Margem Sul, Barreiro e tal, para atrair mesmo as pessoas. E aos pouquinhos elas começaram a chegar. Foram chegando. Teve casa no começo, em 2018, que a gente, para convencer um investidor, a gente falava assim, olha, compra por 40, que eu já revendo para você por 50. Às vezes tinha que apelar, porque a pessoa não quer botar o dinheiro, ela fica com medo. Compra, eu garanto. Aí eu bati no peito assim, eu garanto que eu vendo para você por 50. Ah, mas é especulação? Mas não teve jeito, tinha que trazer as pessoas. E eu, para trazer as pessoas, eu tinha que botar dinheiro no bolso delas. E aí, essa pessoa, depois de 50, remodelou e pediu para eu revender. Aí vendeu por 90, 80 e poucos e tal. E aí que um foi falando pro outro, né? Não, olha, eu fiz e tal. Aí eu comecei a ter vários investidores querendo a mesma coisa, porque deu certo com um, com dois, com três, com 5, com 10. E aos pouquinhos foi, e todo mundo depois foi fazendo a mesma coisa, porque viu, né, que deu certo. Até que o Barreiro toda hora, né, chegou um momento, tem oportunidade e tal. Não, cara, não tem. Não tem mais nada. Mas assim, mais fácil em Lisboa do que aqui, né? Exatamente. Mas você acredita que eu estava no avião ontem, e indo para Bruxelas? Sabia que o entorno de Bruxelas, ali, o entorno da Antuérpia e tal, tá melhor de comprar do que aqui? Você acredita nisso? Em termos de preço? Em termos de preço. Tem casas, eu estava pesquisando, tem casas lá, assim, com 2 andares, por 85 mil, 85 metros quadrados e tal. E numa região ruim não, seria uma região tipo a Baixa da Banheira aqui. Pra gente, tem gente que acha ruim, mas não é ruim. Sim. Não é ruim, é bom. Você tem transporte, está perto do barco, para investimento é bom. Na Bélgica. Na Bélgica. Na Bélgica. Eu poder comprar 3 vezes. Na Bélgica. Não, rola muito mais dinheiro. É outro mundo. Compraste quantas na viagem? Não, ainda tô fazendo meus, sabe, a gente vai armando o nosso território para daqui a pouco, né? É semente, não é? Vai lá, conhece uma pessoa, paga um jantar, não sei o quê. É um bocado por aí, não é? Então, olha, só aqui, estamos quase a chegar aqui ao final. Vamos, à vontade. Conta-nos aqui sobre, a tua visão para os Estados Unidos, o que é que te levou para lá, porque já estavas aqui há algum tempo, decidiste sair da zona de conforto, até numa indústria nova, pelo que eu percebi, que eu acompanho também nas redes. Sim. Então, eu sou, na realidade, o meu perfil é venda de produto, não é venda de serviço. E é por isso que a mediação, ela foi me cansando, porque era serviço, né? E eu sou produto. Então eu gosto de fazer casas para vender, produto. Eu gosto de criar moradias, né, agitadas e para arrendamento. E sempre tive, em 2010 eu morei lá. E quando eu morei lá, eu descobri uma fonte de roupas muito boa. Uma fonte de? Roupas. Roupas. Roupas de marca. Uma Florin, Tommy, mas original, né? Todo tipo de marca importada, não tipo Versace, Gucci, Prada, mas Armani, Tommy, Ralph Lauren, Calvin Klein e tal, isso sim, é o meu Guess. Então, eu na realidade já tinha planejado emocionalmente para, não, um dia eu ainda vou voltar para a América e fazer o que eu fiz em Portugal lá, que é construir alguma coisinha e poder ter um pezinho lá, entendeu? Então, eu sempre que saí do Brasil, eu queimei navio, mas eu não queimei patrimônio. Sim. Entendeu? Eu só destinei o patrimônio. Eu não saí de Portugal... Basta do cabeça, não precisaste vender tudo e conseguiste desligar ali. É porque as pessoas, o que elas fazem? Elas têm uma vida inteira construindo. Daqui a pouco elas rasgam tudo, vendem tudo, liquidam tudo e vai para outro país e não sabe nem o que vai fazer. Só que ela vai com uma folguinha e essa folguinha vai acabando. Porque ela acha que aquilo... Vai durar para sempre, depois há imprevista, cara. Exatamente. E a maior motivação do ser humano é a necessidade. Então, quando ele se joga
numa situação, circunstância de necessidade, ele soluciona coisas que ele mesmo não acreditava que podia. É isso mesmo. Foi como eu Acho que joguei. é a maior dica que se pode deixar aqui. Eu acho que sim. Como eu joguei em Portugal, eu falei, pô, agora eu tenho que fazer acontecer. E eu me joguei agora na América, sem queimar patrimônio aqui, entendeu? Eu poderia ficar aqui muito bem vivendo, não precisava fazer mais nada, nem dar satisfação para ninguém. E estava confortável, num apartamento muito bom no Montijo, e, cara, tranquilo. Mas eu falei, ainda sou novo, eu ainda tenho sonhos, eu ainda quero um pouquinho mais. Não é uma coisa que é ganância, não é. É uma ambição saudável e que me faz transbordar não só para mim, mas para dizer para os outros que é possível. Né? Então, eu acabei conhecendo lá algumas coisas em Orlando, especificamente, e gostei da região. O entorno de Orlando hoje, eu vou responder já a sua pergunta, que é o que me fez sair daqui para ir para lá. O entorno de Orlando, no centro, está muito craudiado. Então tá caro, tá inflado, é igual a Lisboa. O entorno é que ainda compram-se terrenos baratos e construção nova. Construção nova lá é uma coisa que você pega um general contractor, paga para ele e ele faz tudo, tipo chave na mão. E você não se preocupa. Porque reforma, esse tipo de coisa lá, você tem muitas surpresas desagradáveis que você mesmo não tem controle. Então, é a melhor casa do zero lá, diferente daqui. Casa do zero aqui é anos. Lá, a casa do zero, depois que você pega a permit, é assim, não faltar dinheiro para o general contractor. E ele, exatamente, até porque as casas lá são casas, maioria de papel. É isso. Dizem, né? Confraria, confrade, né? Madeira e tal. Um telhado que já vem quase todo pronto, tipo esse chão flutuante. Desce e pronto. Casa assim, o resto é pladur. Só que eu ainda não estou no mercado imobiliário lá, eu já... Mas o objetivo é chegar lá. Não, já cheguei lá, já fiz meus contatos, já avancei com algumas coisas. Mas hoje eu estou com esse propósito de roupas. Para quê? Porque aqui eu fiquei meio que... Eu tenho muita renda ativa, passiva aqui, mas renda ativa, eu falei, caramba, o que eu vou fazer aqui de renda ativa? Vou ficar só no flipping? Pô, mas isso eu já sei fazer. Ah, mas eu comprar casa, reformar, isso eu também já sei fazer. Não, mas, poxa, de repente eu vou mediar mais. Não tenho mais vontade, sinceramente. Não tenho. E aí eu falei, não, cara, eu vou porque a América é diferente, eu preciso me influenciar um pouco por lá, entendeu? E talvez trazer esse espírito empreendedor, que eu vou te ser sincero, 2 coisas me tiraram daqui. Que eu não saí, eu estou aqui ainda. E nunca vou sair. Nunca vou sair. Eu quero poder ter escolha de viver lá, viver cá, viver no Brasil. Mas onde eu quiser, eu fico lá um pouquinho. A primeira foi... Portugal é muito pequeno também de incentivos. Se você tem uma casa na América, amigo, você tem dinheiro líquido. Você chega num banco, no terceiro, você vai discutir qual é a melhor taxa e todos eles vão te emprestar. 60%, 70% do valor do imóvel. Aqui, se você chega... então o banco não quer ser sócio, não quer ser seu sócio. Né? Na maioria das vezes é assim. Mas é claro que se você tiver a taxa de esforço, tiver isso, tiver essa, você vai conseguir. Como eu também me escalei muito no banco. Eu tenho aqui várias casas financiadas no banco e não tem problema de queixa com o banco. Só que o banco, ele precisa de você, mas ao mesmo tempo não quer te enxergar. É isso. Entende? É isso, meio estranho, não é? É muito estranho. Não é uma relação muito comercial, é uma relação... Eu tenho diversas casas, Ricardo, e várias delas pagas. Eu cheguei pro banco e falei, olha, eu quero hipotecar, preciso levantar X. Ah, não, mas o banco não quer casas agora. Eu falei, mas vocês não vivem de juros? Sim. Vocês não vivem de bons pagadores? Sim. Mas então o que vocês querem mais? Se eu estou dando uma garantia integral e nem do valor todo da dívida. Eu falei, não, então tá bom. Aí o banco te oferece, você pede 10x, o banco te oferece 1x. Aí você fala, pô, eu vou crescer aqui, tá? Eu não vou parar, tanto que eu tenho... Sim, mas é mais É lento. Agora, você tem uma casa nos Estados Unidos, é na hora. Vai a banco. É na hora. São bancos locais, muitos deles até. Tem private lender, tem Exato, gente... é uma coisa que falta tanto. Tem private lender, tem gente que quer oportunidades de investir. Porque o cara não quer se preocupar, ele quer talvez colocar ali um dinheiro, um hot money,
e sair com 1 ano, com 2 anos, e é o tempo que você precisa para empreender. Entendeu? Que aqui é difícil você arrumar. Ou quando arruma com juros muito alto. Tem gente que faz. Sim, o banco não empresta, não há muitas opções corporate, tipo o hard money lender, que tem muitas garantias. Exatamente. E os privados também não, de forma geral, para no imobiliário acaba de ser mais fácil, porque tem o colateral e as pessoas em Portugal estão habituadas ao imobiliário. Mas se for para outro negócio qualquer, já começa, oi, calma lá. E é mais difícil. Nós estamos há bocado a falar em off e estive lá nos Estados Unidos este ano, em março, abril deste ano. Sim. E só ir lá e voltar. Tipo, já deu uma semaninha, 2, volta-se com um power. Tipo, esquece, o meu negócio cresceu. Decolou, né? 3, 4 vezes só por vir. Até, inclusive, pá, talvez uma fase até tenha começado a puxar demais pelas pessoas à minha volta e por mim, mas foi tipo. Só o facto, lá está, outro ritmo. Falar, pegas aquele ritmo, mas quando vais para cá tens tem que puxar a galera. Tens de te lembrar, não podes esquecer do modo português, não, tens de fazer isso com velocidade, sem perder tempo, mas no estilo português para também não darmos um burnout. Isso para o pessoal também não se sentir arrastado. Então, neste momento, estás com um negócio de roupas, o objetivo é tal. Está com uma ambição escalar esse negócio para gerar o capital, para começar a investir. Lá eu tenho 2 boutiques online que estão rodando. São 3 mil peças cada uma. E já rodamos aí 40 e poucos % de cada lote. E está indo. A perspectiva do online lá é gigante, né? Eu nunca pensei que eu fosse vender roupa de americano para americano. Eu pensava que eu ia vender para brasileiro, porque eu já tinha feito isso em 2010. E vendi muito no Brasil. Só que eu nunca pensei que eu fosse vender para americano, cara. Coisa que eles estão na terra deles, né? Então, foi uma surpresa isso para mim e acabou que me abriu a mente. Falei, não, isso tem um negócio muito maior por trás. É só gerir direitinho, fazer funcionar e replica-se aqui, né? Porque são roupas de marca, mas com preço muito abaixo, porque talvez possa ter um pequeno defeito, ou é um return, ou é um... Porque lá a lei de devolução é muito grande. Então você chega na loja, mesmo sem etiqueta, você fala, não, quero devolver. Eles em 30 dias são obrigados a receber, a dar o refund, não, né? Não também, mas... É menos. 15 dias, 30 dias, não sei. Até admira ser menos caro, claro. Normalmente aqui protege bastante os consumidores. Né? Não, lá assim, é o que eu falei, todo mercado tem seu prós e contras, né? Eu acho que você tem que fazer um mixzinho, pegar o melhor de cada e implantar para você. Exato, cada trajeto é um trajeto. E temos que coisas de aprendizagem, não é? Que vamos ter, como tu tiveste, Brasil, Portugal e Estados Unidos, e tirar o melhor das 3. Se agora vais à Bélgica, se for lá mais vezes, também vais tirar qualquer coisa de lá, de positivo. E às vezes há coisas que nós tomamos cá como negativas, não é? As coisas andarem muito lento, às vezes, e na verdade é uma coisa boa se tivermos 2 anos na América, sempre com o acelerador. Você quer descansar, não você quer? Por isso, lá está. Há sempre... A relva parece sempre mais verdozinho do lado, até a pisarmos. Exatamente. Por isso acho que isso nos negócios é exatamente a mesma história. Desde que a gente siga o propósito, não é? Ajudar as pessoas, da nossa família, outros propósitos que sejam, construir um prédio, construir uma igreja, plantar uma árvore, aquilo que seja. Desde que isso seja cumprido, depois os caminhos que até nos levam até lá, que ele vai ser o seu. Exatamente. Não, eu acho muito legal essa iniciativa sua, Ricardo, porque o que eu percebo, assim, você me perguntou isso no começo da nossa reunião aqui. Qual a diferença do Brasil para cá? O Brasil, por ter mais pessoas, ser mais avançado em questão de concorrência, de etc., as pessoas tiveram que criar caminhos e mindset muito mais rápido. Eu vejo que aqui, a galera que tem, a malta que tem um mindset avançado, sai. Porque não aguenta o mindset daqui. Criado pela geração das mães que sempre tolheram os garotos, as crianças. Sim. E deixaram eles meio que com a mentalidade que o governo implantou. Né? Miudinho, pequenininho e tal. Então esse é o canal, é muito legal, porque eu acho que essa malta nova, ela tem que ter a mente aberta para o empreendedorismo, de que ela é capaz, de que ela pode, de aquela palavra maldita que a mãe e o pai disseram para eles não é verdade sobre a pessoa dela, e que ele possa crescer
no limite dos sonhos dela. E ver exemplos disso, acho E que ver exemplos disso. é isso. Aconteceu comigo, não é? Se não houvesse internet, Exatamente. não tivesse ouvido malta lá fora, ter outros empreendedores de Portugal, do Norte, pessoas que eu nunca iria ter, com as quais nunca me iria ter cruzado na vida, e que, ouvindo esses pontos de vista, percebendo que isto é possível, levou-me a querer chegar lá também, ou fazer, adaptar àquilo que eu estava a fazer. E, portanto, hoje acho que cada vez há menos desculpa para dizer que a culpa é da localização. E sente-se que cada vez mais pessoas estão a puxar o sistema, digamos assim, para as coisas rolarem mais rápido, para se criar mais riqueza, para as pessoas estarem também bem com elas próprias, fazerem com que as pessoas à volta delas estejam, bem estejam também bem. E é continuar a inflamar isto. Essa malta nova agora tem muita opção de informação. Tanto que é o seu canal, né? É só buscar, bater e caramba, a gente tem muita coisa boa para aprender, né? Basta querer. Por isso que eu acho que até o ensino tradicional vai ficar um pouco em desuso, porque tem tanta coisa boa, se você souber pesquisar no YouTube. Cara, essa conversa que a gente está falando aqui, se bobear, desperta alguma pessoa, faz chaves cair. Vai chegar a milhares de pessoas, vai ver uma, duas ou três, exatamente, vai dar o clique e se calhar daqui a uns meses estamos aqui a falar. Exatamente. Ou estou a falar com elas no seu podcast. É isso mesmo. Tá bom, olha, João, obrigado pela conversa. Eu que agradeço, amigo. E espero que tenham gostado. Vou deixar tens redes também, tu tens o canal do Instagram, tem um YouTubezinho. Eu tenho até que voltar a ativar mais, porque quando a gente empreende no físico, o online fica um pouco para trás, né? Mas eu tenho que resgatar, mas tá ativo, tá tudo ativo. Tem eu deixo os links depois aqui no podcast. Deixa assim, obrigado. Para conhecer-te melhor, eu sei que tens um livro, 2 livros, não é? Um é Você Nasceu para Brilhar. Porque todo mundo tem esse brilho interior, mas as pessoas... você já viu aquela história da pulga? Né? As pessoas... a pulga pula e sai do pote, mas aí quando botam a tampa no pote, ela pula até a tampa. E depois tira a tampa, a pulga não passa daquele limite. Então as pessoas têm esse limite, talvez impostos por uma pessoa familiar, alguma pessoa que criou. Sim, pelo contexto. Então ela pode, como tentaram fazer isso comigo, então ela pode, esse livro é para isso. E 7 Passos do Investidor Imobiliário, é outro livro, que fala quais foram os passos que eu andei exatamente na prática e que vira muita chave de pessoas que ela acha, mas tem que ter muito dinheiro para investir em imóvel. Não, eu não tinha. Exato. E ela pode, né? Ela tem que se posicionar. E ali eu explico como é que eu fiz e a pessoa pode fazer igual também. Então eu vou deixar os links do assim. Instagram, do YouTube, e quem tiver curiosidade sobre as questões. E também vou te dar uma cópia dos livros para você, obrigado, se quiser. Claro. Tá bom? Tá bom. E eu que agradeço pela oportunidade.